quando me apresentaram esse universo do planejamento financeiro, foi até um convidado que veio aqui em outro episódio, o Guilherme, e ele me apresentou, explicou o que era, que para mim era muito novo. Eu sempre fiz consultoria financeira, então, Sim. tipo, que é uma forma de trabalhar, É um dos... mas não é o planejamento de fato. Então, você avalia ali uma questão, você dá alguns direcionamentos. Algumas coisas pontuais, né? Isso. E específicas. Né? Eu penso que seria tipo assim, vê se faz sentido para você. A consultoria, dependendo como é tipo, você vai no clínico geral. O cara vai lá, você te dá um remédio, ó, você tá problema aqui, vai lá e resolve. Sim. Já quando você vai para um planejamento, você tem um acompanhamento. Então, você está fazendo um tratamento de, sei lá, X semanas, meses, cada um anos, tem seu tempo. Isso, onde a pessoa tem um passo a passo ali mesmo, alguém seguindo junto. Faz sentido isso? Sim, total. A gente tem uma metodologia, né? Até porque as pessoas, elas são muito diferentes. Então, precisa ter um processo. Perfeito. Né? Na verdade, para um hábito ser desconstruído, você precisa de um sistema, precisa construir um passo a passo. Isso acontece no planejamento financeiro também. Mas o volume de pessoas que me ligam assim, oi, tudo bem, eu recebi sua recomendação e eu queria falar sobre uns produtos que eu tenho numa corretora X. Eu acho engraçado, porque o problema não está na corretora, Sim. O problema não está no assessor ou no produto. É muito, muito atrás, assim. Então, quando a gente começa a mexer, o cliente fala, mas a gente vai falar sobre isso? E é muito legal. É o mais importante essa parte pessoal. A maioria dos meus clientes fala assim, Andressa, eu nem vou mais precisar de psicólogo, porque as sessões parecem que eu tô dentro de uma consulta com a minha psicóloga. Não que elas deixam de fazer, muito pelo contrário, eu incentivo bastante. Mas o papo é muito mais sobre ela do que sobre o dinheiro dela. Perfeito. O T. Harv Eker tem uma frase que é: à medida que você cresce, seu dinheiro cresce com você. E faz muito sentido isso. Tanto que eu também sou bem favorável, assim, que às vezes a pessoa está com um problema, ela vai buscar só o psicólogo, mas ela não tem alguém que ajude a pessoa a lidar com as finanças de uma forma mais humana, assim, mais humanizada, que faz muito sentido essa... Eu percebo que tem alguns clientes que chegam assim, eu tenho uma planilha, ou eu uso um aplicativo, só que é aquela pessoa olhando para o número que ela produziu, com a cabeça dela, a mentalidade dela, a cultura familiar dela, da onde ela veio, quem são os pais dela, que país ela estudou. Então ela não consegue com os limites dela também, né? Ela não consegue tomar uma decisão fora da casinha, porque ela não consegue, ela tem dificuldade de pensar em outras oportunidades. E aí ela vai procurar na internet algumas opções que talvez não encaixam no contexto dela. Perfeito. Então o trabalho do planejador é analisar esses comportamentos e esses números. Legal. Então eu comecei brincando que eu não era de finanças, porque eu me lembro na faculdade que a matéria que eu peguei mais DP era matemática financeira, eu odiava. E eu fazia aulas particulares. E aí, hoje, como planejadora, é uma matéria que eu tenho mais facilidade, porque eu convivo muito mais. Sim. Mas eu falo muito pouco sobre produto, muito pouco sobre investimento. Eu falo muito mais sobre o comportamento daquele gasto. Perfeito. Então eu uso uma ferramenta onde eu consigo pegar gatilho emocional, descobrir o porquê que ela gasta toda quarta-feira, naquele horário específico. Então as nossas conversas do planejamento, elas são muito, muito íntimas. Top. E aí quando a gente fala sobre a parte do planejador no contexto total, eu consigo descobrir, por exemplo, se ele tem um produto que não condiz com a plataforma dele, se ele tem um plano de saúde que está totalmente fora do âmbito que ele tem de condições de pagar. E aí eu começo a mexer em tudo que você possa imaginar. Mas sabe uma coisa que acho que faz muito sentido aqui? É que às vezes o próprio cliente ele não tem uma clareza ainda, não é muito comum no Brasil. Isso vem da nossa cultura. Primeiro, né? Tem o tabu que é falar de dinheiro é um negócio extremamente delicado, né? Então, assim, a galera mais nova agora talvez espero que tenha esse movimento, né? De falar de dinheiro em casa e todo mundo pensando em prosperidade. Mas quem é, tipo, anos 90 para trás, anos 2000 para trás, só falava de dinheiro em casa em momentos de crise ou quando a família já era mais estruturada, assim, beleza, mas não era a grande maioria. E aí, então, se eu não tenho essa base familiar de que fale de dinheiro ou que tenha crenças positivas, mentalidade positiva, já é um negócio que eu já olho com menos foco. E aí o segundo momento é que se você não tem essa percepção, eu não tenho vontade de buscar. Então, às vezes, a pessoa não sabe qual que é o serviço que é mais adequado para aquele momento. Exatamente. Então, tipo, eu preciso de um planejador, eu preciso de um consultor, eu preciso de um assessor. Quem é um corretor? Quem é o cara que vai me atender? Quem que se encaixa nesse momento, né? Tem um caso que aconteceu comigo,
ele se tornou o meu principal cliente por um período, que ele chegou para mim, me ligou por uma indicação, viu, eu tenho um dinheiro aqui que eu quero investir, quero falar com você para investir dinheiro. Aí eu assim, calma, mas peraí, como assim quero investir dinheiro? Tipo, vamos conversar, eu preciso entender, fazer um plano. Qual é o objetivo, né? Aí no final das contas, conversando com a pessoa, a gente entendeu que, tipo assim, ele tinha o principal investimento que ele podia fazer era no negócio dele. Sim, tipo, às vezes nem olhou pra isso, né? Cara, o negócio dele é uma mina de dinheiro. Tipo assim, ele, tipo assim, margens altas, rentabilidade bastante produtivo. E eu assim, por que você tá querendo ir pra tipo assim, ações que têm mais risco do que o seu negócio, naquele momento, né, com talvez menos retorno, sendo que você pode organizar aqui o seu negócio, aí você pega uma parte e você vai organizando a sua pessoa física. Sim. Cara, nossa. Abriu a mente dele, aí mudou, ele acelerou, criou uma marca e a empresa cresceu, sabe? Então, tipo assim, mas talvez, ainda que eu tive essa percepção, mas às vezes seria um outro profissional, beleza, ó, tá aqui, investe todo o seu dinheiro aqui, compra tudo esses papéis, beleza, parabéns. E aí o cara poderia estar deixando de produzir mais com por certeza. Conta dessa visão. E você puxou um gancho que eu acho super legal, que dentro do planejamento financeiro existem 3 formas de você trabalhar. Legal. Então você pode ser um planejador de forma direta, indireta ou a híbrida. Tá. Então eu não acho que elas são ruins, tá? Eu defendo muito o modelo direto, que é o que eu faço hoje, que é aquele modelo sem conflito de interesses. Então se eu recebo um cliente que me traz essa mesma dúvida que você, eu vou tentar entender o porquê que ele quer mudar. O que ele está insatisfeito aqui? Ou será que ele não olhou para esse lugar? Por que esse lugar está tão quietinho? E aí esse trabalho que você fez é um trabalho totalmente de modelo direto, de que o cliente está em primeiro lugar. Perfeito. Se ele trabalha com um modelo híbrido ou um modelo indireto, ele vai falar, você quer comprar ações? Eu vou receber uma comissão sobre ações. Qual é o seu montante? É tanto. E aí ele já calcula a comissão ali e existe na minha visão, existe um conflito de interesse. Sim. Eu não acho que é ruim. Existem alguns modelos de sucesso que são assim. Sim. Mas eu acho que na hora da tomada da decisão, depende da sua carreira. Se você é um planejador que está começando e você precisa de uma reserva, está fazendo uma transição de carreira, você vai ficar tentado para fazer aquilo. Vai muito do perfil, assim, eu sempre, assim, perfil e forma mesmo, né, de como você enxerga as coisas. Sim. Eu concordo com você nessa questão de você ser imparcial, vamos dizer assim, ou parcial ao cliente, né, então os direitos, a vontade do cliente, ela é soberana. Porque eu vim de banco, e o banco, normalmente, ele tem um viés totalmente, assim, 90-10, né? 90 banco, 10 do cliente. Porque os interesses dele é ter lucro. Uhum. E aí, muitas vezes, você vê venda casada, venda mal feita, produto que não é adequado. Porque existe uma pressão para bater meta. Exato. Então, às vezes, esse cara sai do mercado e entra num mercado mais tradicional, ou não é nem tradicional a palavra, mas seria esse mercado novo, que é o de planejamento e tal, e ele vem já com esse vício. Tipo assim, beleza, eu preciso bater meta, performar, produzir... E às vezes ele queima o cliente. Queima... Sim, eu vim de uma empresa antes de trabalhar como planejadora, né, em tempo full, onde a gente brincava que era C igual a C, né, então eu tenho que dar para a empresa para receber alguma coisa. E as metas para um comercial, elas são muito intensas, elas fazem toda a diferença para você ter um fluxo financeiro saudável na sua casa. Perfeito. Então, eu acho que existam pessoas que consigam trabalhar com esse mesmo modelo e que consigam ser éticas. Mas depende do contexto que ela tá, ou depende da situação que ela tá de vida, em algum momento ela vai se questionar. Então, eu não gosto muito. E como eu vim de um lugar onde eu vendia produto, eu não queria mais esse universo pra mim. Então, o modelo direto, ele se encaixa perfeitamente no meu comportamento e na forma que eu gosto de trabalhar. Então, e isso puxa muito a gente, né? Porque pro planejador que trabalha com modelo direto, ele precisa de parceria. Sim. Porque ele precisa poder estar atualizado. Então, numa reunião que eu tenho um cliente, eu estou num segundo mês com esse cliente e eu já entendi qual é o problema, eu brinco que eu tenho que ter uma pochetinha e para arrumar soluções para esse cara. A sua carteira da XP, da BTG, enfim, da corretora que você está trabalhando hoje, ela não é saudável, chama o assessor para uma conversa. Vamos sentar nós 3. Então, eu brinco que o planejador de modelo direto, ele é a ponte. Perfeito. Entre o cliente e os objetivos dele. Então, muitas vezes eu faço uma reunião com o assessor sozinho e falo, cara, olha, o objetivo desse cara é esse. Qual que é o produto que você tem disponível para ele
que ele não pague tantas taxas e que ele consiga ter acesso a uma rentabilidade saudável. O assessor fica discutindo comigo sobre Sim. produtos e aí eu chamo o cliente, falo, olha... Mas aí você tira um pouco se o assessor ou quem seja o profissional que está comercializando o produto na outra ponta, ele tem menos, se ele é um cara mais agressivo ali, tipo, vou colocar produto com margem porque eu preciso ganhar. Exato. Ele já fica mais receoso, porque ele sabe que você conhece a matéria que está sendo discutida ali. Exato. E que você vai olhar sempre com os olhos do cliente, o que é melhor para ele e para o bolso dele. Então, você baixa esse limiar de ímpeto do profissional da outra ponta. Então, é bem legal esse tipo de modelo. E às vezes... O cliente, o assessor, ele nem sabe muito bem o que ele tá vendendo. Sim. Porque no processo ali, não são todos que têm CFPI, não são todos que têm certificações. Então, durante o processo, ele comprou um produto que ele leu, lhe foi ensinado, e muitas vezes ele não tem tanta clareza sobre a estrutura desse produto.